Vamos ler juntos Jeremias capítulo 18, do versículo 1 até o versículo 4. Eu leio na versão A Mensagem das Escrituras. Caso não seja a sua versão, o texto será projetado aqui nas telas laterais. Jeremias 18, do versículo 1 até o 4, diz assim a palavra de Deus. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro, e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando se estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra. Ó comunidade de Israel, será que não posso eu agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Senhor, mais uma vez nós oramos, pedimos, nos entregamos nas Tuas mãos para que nesses próximos minutos onde vamos refletir na Tua palavra, nós possamos ter mais uma vez, não importa quantas vezes já foram, um outro encontro com o Senhor, um novo impacto, uma nova mudança de vida, porque queremos ser nessa manhã como esse barro nas Tuas mãos, para que o Senhor refaça áreas da nossa vida, trate as nossas feridas, cure o nosso coração. Nós nos entregamos nas Tuas mãos, para o Senhor fazer aquela obra que só o Senhor sabe e pode fazer. Em nome de Jesus. Amém. Eu já escutei algumas vezes algumas pessoas afirmarem que não conseguem se levantar depois de um grande erro, depois do pecado. E as razões dessa dificuldade em retomar a vida, em recomeçar, são as mais variadas. Uma delas é porque as pessoas se sentem culpadas demais. E a culpa, ela desautoriza. A culpa parece que tira o direito da pessoa se refazer, porque ela cometeu um erro muito grande e agora, para pagar os pecados, ela precisa caminhar vida fora, se rastejando, tal qual uma serpente por aí, nas marginais escuras da vida. Tem gente que não consegue se levantar porque tem medo de Deus. Porque tem em Deus uma visão pesada, tirânica, um Deus que não permite o sorriso, um Deus que se alegra em ficar puxando as cascas das nossas feridas. Tem gente que não consegue se levantar simplesmente porque não consegue mais olhar para si mesmo. Não consegue mais encarar o espelho, não aquele do banheiro, aquele outro espelho que ele está por aí nas ruas das cidades. Aquele outro espelho que às vezes aparece exatamente quando a gente fecha o olho para dormir. E ao fechar o olho você fica de frente com os seus grandes erros, com as suas maiores omissões. E é culpa, peso sobre peso, pressão sobre pressão, e esses elementos todos juntos colocam um peso nas costas e que muitas pessoas atravessam períodos longos da vida arqueados, sem conseguir enxergar uma perspectiva diferente no horizonte. Mas a questão é que não tem como não errar e não tem como não pecar. Se não tem como não errar e não tem como não pecar, nós precisamos ter um outro tipo de relacionamento com os nossos erros e com os nossos pecados. O pecado nos cerca, o escritor aos Hebreus diz isso, para a gente resistir, para a gente lutar contra o erro e o pecado que tenazmente nos assedia. Ele está perto, ele está em todo lugar, e por vezes nos chamando a cometer aquilo que nós sabemos que não devemos cometer, nos convidando, tal qual um canto de sereia,
uma linda e tentadora música, a fazermos coisas que nós não devemos, mas dá uma vontade enorme de fazer, e no percurso da vida, inevitavelmente, por vezes nós nos entregamos a esse canto encantador, mas que no final deixa caos e dor por todos os lados. Eu não estou dizendo que, ou relativizando o pecado, não. E nem te convidando a pecar deliberadamente, também não. Mas usar a nossa espiritualidade, que se pretende viva, como nós demos o nome, para que ela seja viva também diante daquilo que nós vacilamos. Diante das nossas péssimas decisões, das nossas mais terríveis escolhas. Eu não sei qual é o seu histórico religioso, a nossa igreja é formada por pessoas que vêm de todos os cantos. Eu não sei como é que é a sua biografia com Deus. Eu não sei, quando eu falo a palavra Deus, o que é que vem em sua mente? Qual é a associação que você faz no momento em que você escuta a palavra Deus? Cada pessoa aqui talvez tenha uma ligação, e talvez ainda alguma ligação que tenha a ver com peso, com sofrimento, com um Deus mais tirânico, não às vezes na literalidade, mas veladamente, um Deus que vira e mexe, dá uns tapas na nossa cara para a gente ficar esperto. Eu prefiro ficar com a percepção de que Deus é amor, porque é a percepção que a Bíblia nos entrega. A Bíblia diz, Deus é amor. Ele não é dor, Ele não é problema, Ele não é sofrimento, Ele não é maldição, não, Deus é amor. E nós precisamos, por mais difícil que seja, trazer isso para o nosso coração, para que a nossa vida fique um pouco mais leve, no dia depois das nossas decisões mais terríveis. E esse texto do profeta Jeremias pode nos ajudar muito a nós lidarmos com os nossos fracassos, a nós lidarmos com as nossas frustrações. Passou o Réveillon, passou o mês de janeiro e passou o Carnaval. Se a gente estava se apoiando em algum feriado ou em alguma ilusão, agora de fato acabou. Agora de fato a gente vai ficar de frente de novo com a nossa vida. Ou deveríamos ficar de frente com a nossa vida. Acabou o Carnaval, o ano começou. Seja bem-vindo 2018. Ou como disse alguém na internet, agora começa aquele período chato no Brasil entre o Carnaval e o Natal, que é o ano inteiro que nós temos pela frente, é o que nós temos. Então, vamos olhar para isso que nós temos, vamos olhar para a nossa vida e vamos tentar dar para essa nossa vida, com os nossos erros, as nossas frustrações, um novo significado. Você lê um texto em que o profeta Jeremias recebe um convite de Deus. Deus quer explicar para ele algumas coisas. Deus quer explicar como é que ele age. Deus está querendo explicar para o profeta de uma maneira, não na letra, como que ele atua. E Deus diz para ele então, vá para a casa do oleiro. E quando você chegar lá, eu vou falar com você. Deus manda Jeremias lá para dar um recado para todo Israel. E eu acredito na atualidade das Escrituras e entendo que esse recado atravessou a história e ele pode chegar para o teu coração hoje de manhã. Ele não está restrito a um povo, ele está aberto para toda a humanidade. Essa cena, ela pode hoje ganhar contornos lindos na história da tua vida e hoje você começar um processo de mudança maravilhoso, incrível, porém dolorido na história do teu coração. Primeira coisa que eu quero que você guarde, que você lembre, porque nós já falamos tanto sobre isso aqui, é que Deus atua em qualquer lugar. Não caia nessa conversa de que Deus precisa de determinados espaços para agir. Não, a ação de Deus não está restrita a espaços geográficos. A ação de Deus não está restrita a indivíduos. O ungido do Senhor, o superpastor, o apóstolo, o bispo, e Deus tem nele alguma coisa a mais. Não, Deus não está preso a pessoas e Deus não está preso a espaços geográficos. Ah, mas então esse espaço aqui ele não é sagrado? Não, não é.
O que é sagrado aqui? Dependendo do teu coração, o tempo. O tempo que você está aqui hoje de manhã. Nós vamos ficar juntos aqui aproximadamente 2 horas. Você vai determinar se esse tempo aqui é sagrado ou não. Agora, esse lugar que nós chamamos de templo, não, esse lugar não é sagrado. Isso aqui é tijolo mesmo, esse telhado a gente que pôs, estamos rebocando lá fora, não tem nada sagrado. Mas é sagrado esse tempo se você colocá-lo nas mãos de Deus. E não entenda por sagrado alguma coisa que tenha a ver com você chegar aqui santo. O sagrado tem a ver com você chegar aqui inteiro. Ora, o que isso quer dizer? Sagrado tem a ver com você ser íntegro, com você ter coragem de colocar o seu ser inteiro diante de Deus. Sem plásticas, sem máscaras, sem palavras bonitas para disfarçar questões erradas no coração. Quando nós nos apresentamos assim, diante de Deus, inteiro, aí nós estamos transformando o nosso espaço num espaço sagrado, num espaço de paz. Num espaço onde tudo que é meu está aberto para ser tratado. Tudo. Tudo. Inclusive isso que você pensou agora, que você não está nem um pouco afim de pensar. Inclusive essa gaveta que você fechou há 10 anos e nunca mais quis mexer nela. Não, isso aí faz parte da sua integridade. Você quer ser uma pessoa íntegra, você vai ter que abrir essa gaveta. Deus pode falar com você em qualquer lugar. E isso inclui esse culto hoje de manhã. Isso inclui esse minuto que você está vivendo agora. Agora, isso inclui muitas coisas. E se você não abrir o teu coração, aí de fato, nem aqui e nem lugar nenhum serão propícios a você escutar a voz de Deus. Deus é vento e Ele não pode ser preso pelas paredes que as religiões insistem em levantar. Entre os dogmas que as igrejas insistem em criar para limitar a ação de Deus. Não, Ele é vento. Sopra onde quer. Fala conosco da maneira que Ele quer. A questão é se nós vamos ter sensibilidade, ou se estamos trabalhando a nossa sensibilidade para perceber essa ação de Deus nesses lugares muitos, nessas ruas e nas esquinas da cidade. Deus envia Jeremias para onde? Para o templo. Deus envia Jeremias para um palácio, porque é o reino de Deus. Deus envia Jeremias para conversar com um rei. Não, Deus envia Jeremias na casa do oleiro. Algo difícil de ser encontrado hoje, acho que especialmente aqui em São Paulo. Mas talvez hoje Deus enviaria Jeremias para a padaria. Falou, Jeremias, vai para a padaria. Vai para a padaria que eu vou falar contigo lá na padaria. Jeremias, sabe a borracharia ali da esquina? Vai lá, quero falar com você, lá na borracharia. Jeremias, sabe a vendinha ali da esquina? Vai lá, quero te mostrar uma coisa através do dono daquela vendinha. Vai lá, trocar o pneu do carro, quero te mostrar através do borracheiro uma lição de vida. Deus envia Jeremias para a casa do oleiro. E eu gosto tanto disso, e já falei tantas vezes aqui na Bethesda, essa simplicidade do reino de Deus. Porque essa simplicidade inclui você. Essa simplicidade do reino me coloca na cena, me coloca no jogo. Eu não preciso de grandes estruturas, de grandes ideias e ler os maiores livros para escutar aquilo que Deus tem a me dizer. Não, o reino de Deus acontece por aí, nesses lugares inesperados. Nas trivialidades, no dia a dia, nas coisas do cotidiano. O reino de Deus não é um amontoado de regras que você tem que decorar. Não, você pode ter doutrina, você pode ter seus dogmas, você pode ter a sua teologia, mas o reino de Deus está para além disso. O reino de Deus tem a ver com o teu dia a dia. Porque o reino de Deus fala de uma transformação radical de vida. Ele fala sobre nós sermos uma nova pessoa. Quando nós escutamos esse convite de seguir a Cristo, nós estamos dizendo que nós queremos deixar de seguir uma outra coisa, um outro alguém, uma outra ideia, para começar a seguir uma nova ideia, que nós a resumimos com o nome de Jesus, com toda a complexidade de Jesus, com todo o encanto, com toda a maravilha de Jesus, nós tentamos condensar a vida de Jesus para imitar a vida dele, para que a nossa história seja diferente. E Jesus deixa bastante claro que o reino de Deus é o reino da simplicidade. Quando perguntaram para ele quem era o maior no reino de Deus, ele mostrou uma criança.
Quando perguntaram para ele o que é o reino de Deus, ele explicou o reino de Deus com pão, com semente, com um filho que vai embora de casa, com fermento, com coisas do dia a dia que tem a ver com a tua vida. E Deus faz isso com Jeremias. Leva para um lugar absolutamente simples para ensinar um princípio absolutamente encantador. E isso parece ser tão difícil da gente entender. E nós vamos nos adultizando. Por isso que Jesus falou que o reino de Deus é das crianças. Porque a gente deixa de ser criança e começa a nos adultizar. Que não tem a ver com maturidade, tem a ver com ficar chato. Quem fica muito adulto não fica maduro, quem fica muito adulto fica insuportável. Porque acha que tem resposta para tudo, porque acha que sabe tudo, que é dono da verdade, que tem as melhores respostas, que sabe mais versículo de cor. E Jesus chama uma criança então para dizer, olha, vocês estão me procurando onde eu não estou. Inclusive a sede de vocês já mostra que eu não estou. Porque essa conversa de querer saber quem é o maior no reino de Deus não faz parte da busca de um verdadeiro cristão. A busca do verdadeiro cristão é, Senhor, como é que eu faço para te amar acima de todas as coisas e amar o próximo como a mim mesmo? E Jesus então traz uma criança naquela conversa para falar, a hora que vocês ficarem com essa criança, então o reino de Deus começa a transformar e a permear a vida de vocês. Deus está agindo nas coisas do seu dia a dia. Deus está fazendo coisas importantes na nossa vida. Mas nós estamos preocupados demais com as nossas urgências. E porque damos mais atenção às urgências do que às importâncias, Deus passa desapercebido na nossa vida. E quando a gente vê, nós estamos no dia 18 de fevereiro. Caminhando para entrar no mês 3. E reclamando que eu ainda não tive uma experiência com Deus. Não, ainda não teve, porque a sua preocupação até agora, onde é que você ia passar esse monte de feriado? Não tem como. Não teve, porque a sua preocupação até o momento é como é que você vai pagar o IPVA. Não teve, porque a preocupação até o momento é como é que você vai pagar o cartão de crédito do Réveillon, que você ainda não pagou. Ah, mas não tem que pagar? Tem. Mas isso não pode ser aquilo que rouba todos os seus dias. E se eu não tomo cuidado, as coisas urgentes da vida, elas vão roubando tudo de nós. E de repente eu chego domingo na Bethesda para ter um relacionamento com Deus, e você já chega afobado, porque você não sabe nem direito que horas que começa o culto. E passa o culto pensando em outras coisas, e vai embora já preocupado com o almoço e onde é que você vai almoçar. E à tarde você está preocupado se o seu time vai ganhar o jogo do Campeonato Paulista. E por aí vai, e passa uma semana, e passam meses, e passam anos. E as nossas prioridades ficam todas invertidas. E Deus está permeando a nossa vida. A questão é que nós fixamos os nossos olhos onde determinadas pessoas fecharam Deus. Que Deus está nos grandes palácios, nos maiores castelos, na boca das maiores pessoas. Nada mais contrário àquilo que Jesus ensinou com as suas parábolas, e nada mais contrário do que isso, do que Jeremias, que Deus ensinou a Jeremias, levando ele para um lugar absolutamente simples, inesperado, inusitado, improvável, e ali, através de uma cena, de uma pessoa trabalhando, Deus muda, Ele transforma a lógica do profeta. Ele abre os olhos espirituais para que Jeremias perceba a vida de outras maneiras. É aquela brincadeira que você não teve com os teus filhos essa semana. Porque você estava querendo saber alguma coisa muito importante sobre a política. Que não mudou nada do ano passado para hoje. Mas você achou mais legal assistir o Jornal Nacional do que brincar de boneca com a tua filha. Sim, homens, brinquem de boneca com as suas filhas. Isso não vai fazer de você nada menos que um pai maravilhoso. Isso não vai fazer nada de você ou na sua história de vida, nada menos do que um momento sagrado teu com a tua filha.
E eu tenho certeza que um dia você vai olhar para trás e falar, Deus estava naquela sala, eu só não tinha percebido. A questão é que a gente está preocupado com outras coisas. E ao ficar preocupado com um monte de outras coisas, a gente perde esses instantes sagrados. Porque a gente não consegue mais sentar em paz no almoço de domingo com a família, com os amigos. E tornar aquele momento um ambiente sagrado. E tornar aquele ambiente um momento onde Deus está. Porque o que vai convidar, o que vai ser convidativo, o que vai permear essa mesa de amor, é exatamente como é que você está sentado nela. A mesma lógica que nós usamos no momento da contribuição aqui. Esse momento pode ser para você não representar nada, mas pode ser um momento de amor. O que determina? A sensibilidade do teu coração. Ou seja, Deus leva Jeremias à casa do oleiro para mexer com o ajuste fino da prioridade. Jeremias, está muito difícil de você entender, então vem cá, vamos ter uma aula prática de como que Deus age. Então lembre, Deus pode agir e age da maneira que Ele quiser, no lugar que Ele quiser, com as pessoas que Ele quiser. A questão é se você está buscando entender a ação dEle em qualquer lugar, com qualquer pessoa, a todo tempo. Nós temos dificuldade de falar isso, mas aí nós cantamos. Deus está na folha que cai, no vento que sopra, na onda que vai. E a gente canta na moral, né? Então você está cantando isso, não, Deus está nesses lugares. E você está vendo Ele nesses lugares. Porque a hora que eu tentar, pelo menos, vê-lo nesses lugares, eu não preciso ficar mais me queixando que Deus não fala comigo. Não, Ele falou, a sua maneira. Ele falou daquele jeito um dia, na onda que vai e no vento que sopra, mas Ele falou. O que eu preciso? Eu preciso sondar o meu coração e me despir dessas coisas que vão grudando em mim. E vão me tirando a capacidade, que vão, como que uma catarata nos meus olhos espirituais, impedindo que eu veja as ações de Deus na minha vida, no meu dia a dia, nas coisas que vão acontecendo por aí. Então Deus está em tudo? Não. Deus manifesta a sua presença em muitos lugares, em diversas ocasiões. Ou seja, quebra esses muros que talvez a sua história religiosa criou de que Deus é, Não, toda vez que alguém limita Deus, ela construiu um ídolo, porque aquilo que é eterno não pode ter limites. E não perca seu tempo buscando Deus nas coisas grandes, porque Ele preferiu ser revelado nas coisas simples. Não perca seu tempo buscando nos grandes templos e nos maiores palácios, porque o Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça, e Jesus, quando nasceu da maneira mais simples, e viveu, e continuou a vida da maneira mais simples, e morreu da maneira mais simples. E falou do seu reino, e falou da vida cristã da maneira mais simples. Deus pode se revelar de uma maneira inesperada, em lugares inusitados. Escrevi uma vez no meu Facebook, e já falei, acho que isso pregando algumas vezes também. Assim, tente encontrar Deus na tua conversa com a tua mãe. Porque falei isso com uma pessoa uma vez. Falei, tenta encontrar Deus numa conversa tua com a tua mãe. Aí a pessoa falou para mim, mas minha mãe não é evangélica. Eu falei, Deus também não, Deus é vento e sopra onde quer. Evangélico é você. Cristão é você. Deus é vento. E vive jogando gotas de graça por aí afora. E a gente não consegue desfrutar disso, por quê? Porque nós colocamos os muros religiosos, os muros evangélicos, e fora desses muros Ele não age. Não, Ele não age, não, você não vai vê-lo, porque você fez o muro. Fora da Betesda Ele não age. Não é que fora da Betesda Ele não age, é que você não vai vê-lo fora da Betesda, porque você levantou esses muros de Betesda na tua vida. Derrube. Aumente o horizonte para que você possa encontrá-lo em lugares inesperados e simples, como a casa do oleiro. Segundo, Deus é amor. Pô, mas que coisa mais óbvia. É óbvia, e na mesma proporção que ela é óbvia, ela também não é praticada.
Na mesma proporção que falamos que Deus é amor, nós não vivemos que Deus é amor. Ela é óbvia na teoria, a Bíblia diz Deus é amor, mas é no dia a dia, nas questões práticas. Para mostrar que Ele é amor, Deus mesmo então diz para Jeremias: Jeremias, eu vou impactar você com uma cena. E Jeremias então desce. Então fui à casa do oleiro, e não deu outra. O oleiro estava lá trabalhando com sua roda de madeira. Sempre que um pote de barro em que estava trabalhando não saía ao gosto dele, como acontece às vezes como se trabalha com barro, ele simplesmente começava de novo, usando o mesmo barro para fazer outro pote. Deus não só é amor, como Deus também é criativo. Jeremias viu aquele oleiro trabalhando de uma maneira absurdamente linda, apertando o barro, dando formato a ele, criando alguma coisa, fazendo com que aquele amontoado de barro se tornasse numa peça de utilidade ou numa peça de decoração. Jeremias viu aquilo. E de repente, enquanto ele está olhando, o barro quebrou, o barro se desfez. As coisas não aconteceram exatamente do jeito que o oleiro tinha programado. E acredito que nesse momento, quando o oleiro está mexendo naquela peça, e a peça trinca, o barro cai, ele se desfaz, Jeremias começa então ele começa a absorver, ele começa a entender que Deus é amor. Ele começa a internalizar de uma maneira maravilhosa essa mensagem: Deus é amor, não simplesmente como 3 palavras, mas como uma maneira de viver, como uma maneira de encarar a vida. Jeremias fica de frente com um princípio divino que todos nós precisamos guardar: é que não há história de vida que não possa ser reconstruída. Que no reino de Deus não há bola perdida. No reino de Deus não há erro que não possa ser consertado e não há pecado que não possa ser perdoado. Isso fica claro para o profeta através de um punhado de barro. Através de uma cena inesperada, inusitada. Que quando a gente pensa reino de Deus, a gente não liga à casa do oleiro, vamos combinar. Através dessa cena, Jeremias aprende, e você precisa aprender também, que Deus gosta de convidar as pessoas a tentarem novamente. Que Deus gosta de fazer as pessoas terem reinícios de vida. Através daquele punhado de lama, Deus ensina que a vida é complexa demais e que nem tudo sai do jeito que você está planejando. Que a vida não fica todo tempo, a toda hora organizada. Não, vira e mexe ela racha. Vira e mexe, ela desanda. Você estava com as coisas tudo sob controle, estava tudo saindo do jeito que você queria, ótimo, até que veio uma ferida, até que veio uma rachadura, até que veio uma dor, até que veio aquela angústia, até que veio a ansiedade, até que veio o divórcio, até que veio o câncer, até que veio a indiferença, até que chegou as drogas na vida dos seus filhos, até que... E aí a vida desanda. E agora o que é que a gente faz? A gente se entrega nas mãos do oleiro para ele nos refazer e nós encararmos aquilo que nós não queremos. Ou seja, Deus gosta de cuidar das nossas feridas. Que feridas? Bom, algumas eu acabei de falar, mas outras são exatamente essas. Que acontecem no nosso coração fruto das nossas péssimas decisões. Quantas decisões você já tomou na vida? Quantas decisões você ainda vai tomar na vida? Quantas decisões erradas você já tomou na vida? E quantas decisões erradas você ainda vai tomar na vida? Todos nós erramos, vamos errar ainda muito. Vamos pecar porque nós somos pecadores. E vira e mexe. Com frequência, além do que nós gostaríamos, esses pecados, esses erros são como rachaduras no nosso coração. E ao não serem tratados, nós vamos permitindo que a vida vá se esvaindo pela rachadura. E a vida vai indo embora.
Você errou de maneira tal ou pecou de maneira tal e não consegue se levantar. E esse erro está fazendo com que você perca a vida, perca a vontade de viver. Você existe, mas você não vive mais. Você até abre o olho de manhã, mas não necessariamente que você está acordado. Você até vai para o seu trabalho, mas não necessariamente que você esteja produzindo e trabalhando. Sim, essas rachaduras, elas vão tirando de nós vida. E às vezes nós vamos tentando tapar essas rachaduras com coisas absurdamente ineficazes. Nós vamos tentando tampar os nossos erros e os nossos pecados de uma maneira absurda. Uma delas é fingindo que não existe. Uma delas é fingindo que está tudo bem, porque nessa sociedade de sorriso, a gente precisa viver espalhando sorrisos por aí. E a gente não pode se permitir admitir rachaduras, cicatrizes, machucados, quer sejam machucados que foram feitos pelos outros, ou esses que nós fazemos com o nosso próprio coração. E às vezes é a conta-gotas. Porque tem decisões que vêm, elas racham a nossa vida e fica escancarado. Tem outras não, que é uma rachadura aquela bem fininha assim, e vai gotejando. Bem pouquinho. O problema é que de pouquinho em pouquinho, uma hora não tem mais vida. O problema é que dia a dia, segunda após segunda, formam-se semanas, meses, anos, décadas. E chega uma hora que não tem mais vida dentro do coração, por quê? Porque eu deixei aquela rachadura para depois. Jeremias vê a cena do vaso quebrando, se desfazendo, ou como diz o texto da mensagem, as coisas não saíram do jeito que o oleiro queria. Os planos do oleiro eram outro, mas o barro se desfez. E o que ele faz? Exclui, joga fora, elimina, descarta dizendo, não, você não tem mais jeito, porque depois que você fez, para você acabou. Traz aqui no púlpito, disciplina aqui no púlpito e proíbe de tomar ceia? Essa é a resposta cristã para quem erra? Que pobreza de resposta. Que evangelho fracassado, sem graça. O que a gente faz com essas pessoas que pecaram grande? Dá uma surra neles? Bom, eu não sei o que é que a gente faz, o que Deus faz, Ele convida para o recomeço. Ele convida para a reconstrução da história. Ele convida para aquela pessoa se refazer, resgatar a dignidade e tratar as coisas mais dolorosas da alma. Ou seja, todos nós somos convidados a recomeços, sim. Extremamente difícil, mas totalmente possível. Com essa história, as pessoas que erraram, as pessoas feridas, as pessoas excluídas, as pessoas humilhadas, podem colocar as desculpas no chão e ouvirem a doce voz do oleiro dizendo, levanta, porque eu quero refazer a história da tua vida. Ninguém precisa mais ficar se escondendo atrás das desculpas mais absurdas. Ninguém precisa mais ficar dando resposta para a plateia se você tem Jesus chamando você para viver. Não, mas as pessoas não me autorizaram. Você não precisa da autorização delas se você tem a autorização dele. É Ele. E dele basta. Então entramos num processo de refazer a vida, sim, extremamente dolorido. Porque aí Deus vai apertando aquelas áreas da nossa vida que estão mais complicadas, sabe? Igual que você vai fazer massagem, tem uma área que está tensa e fica lá. Eu acho que é assim, porque eu nunca fiz massagem, que eu morro de cócega, eu não posso, eu dou maior escândalo. Aí fica apertando ali até desfazer, até distensionar. E Deus vai apertando algumas áreas da nossa vida exatamente porque, tem um calombo aqui, precisamos tirar isso daqui, nós vamos refazer. Vai doer. Vai doer, mas uma hora isso vai sair, você vai ser uma nova pessoa. Vai ser um processo dolorido? Sim. As coisas da nossa vida geralmente são doloridas. Você vai ter que refazer a tua vida, você quer refazer a tua vida e algumas coisas vão ser doloridas, sabe por quê? Porque tem um caroço aí, tem uma rachadura aí que chama orgulho, Deus vai tratar seu orgulho. Vai ser dolorido, você vai baixar a bola.
Vai baixar a tua bola, você precisa baixar a tua bola, você se acha demais, você não é nem metade disso. Então Deus vai trabalhar teu orgulho. Tem um relato na biografia do Abílio Diniz. O Abílio Diniz, ele foi sequestrado, né? E na biografia dele ele fala que antes do sequestro ele era uma pessoa absurdamente arrogante. Tão arrogante que ele não ligava o pisca no carro dele, porque ele falava, não tenho que dar satisfação para ninguém se eu vou para a esquerda ou para a direita. Ó. Até que ele foi sequestrado. E saiu de lá pensando assim, eu não estou tão no controle da vida assim como eu achava. Eu não sou tão dono da situação assim para dar pisca ou não dar pisca como eu estava achando. Não, menos. Menos. Agora, menos para quê? Para você se sentir um nada? Não, menos para você ser uma pessoa normal, porque o orgulho é uma doença. Vai doer. Vai doer. Esse casamento de vocês, que vocês ficam fingindo que está tudo bem, está uma meleca. Maior resistência para vir no encontro de casais, não é porque você não gosta, é porque vocês têm medo. Porque vocês sabem que o Eliel vai falar alguma coisa aqui sábado, que vai colocar vocês de frente com vocês, e vocês vão ter que mudar de vida, colocar as armas no chão. É Deus, refazendo vocês dois como casal. Coloca esse orgulho de lado e vem cuidar da vida de vocês. Deus vai tratar teu consumismo. Você que gasta muito além da conta, compra o que não precisa, com dinheiro que não tem. Vai. Vai, porque isso é uma rachadura. Isso aí tira a vida, não só a tua, como da tua família. Você vai ter que tratar seu adultério. Você vai ter que tratar suas traições. Você vai ter que tratar suas mentiras. Agora, não é tratar para humilhar. É tratar para você ser uma nova pessoa. É tratar, não é para ficar te expondo na frente da igreja, na frente de todo mundo. Não é tratar, talvez, inclusive, no secreto do teu quarto. Cuidar do teu coração. Você vai ter que lidar com a tua vaidade. E tantas outras coisas. Que tem o potencial de rachar a nossa vida. E depois que racha, a vida se esvai. Fácil? Não, vai ser super dolorido. Vai ser dolorido porque tudo na nossa vida tem uma consequência. Não há atos neutros na vida, não há. Todo nosso ato, ele reverbera de alguma maneira, ou na nossa vida, ou na vida de alguém. Ou seja, nós temos pecados na nossa vida, nós temos pecados ocultos, nós temos questões no nosso passado que roubam a nossa paz. Tem gente aqui na igreja hoje de manhã precisando falar algumas coisas. E porque não fala, está aumentando a rachadura. E porque não se trata, só está dando possibilidade do problema crescer. Então pense comigo o seguinte, o pecado, o erro, a péssima decisão, isso que gerou tanto caos, pode ser o início do fim da tua vida, mas também pode ser o início de um novo começo. Esse caos que você instaurou na tua vida, no teu casamento, na vida da tua família, na história da tua vida, pode ser o início do fim? Pode, mas também pode ser o início de um novo começo. Então você está dizendo que coisa ruim vem para gerar coisa boa? Não, eu estou dizendo que coisas ruins são inevitáveis, que eu e você tenhamos sabedoria para fazer alguma coisa boa com elas. Eu estou falando que na impossibilidade de não pecar e na impossibilidade de não errar, que os meus erros e os meus pecados entrem para a minha história como um processo de crescimento e não de morte. Como um processo de eu me refazer e não como um processo de eu me destruir. Para que essa ferida, ela seja um processo de transformação, ou seja, ela poderia ser o início do fim, mas agora ela vai ser o início de um novo começo. Eu vou dar para essa ferida um novo status. Como a frase do Rumi, que eu gosto tanto, que diz que a luz entra no lugar da ferida. Se eu posso mexer na frase, eu colocaria um pode aí. A luz pode entrar no lugar da ferida. Você tem feridas. Então elas podem ser um caminho para a luz entrar. E começar a iluminar essas áreas da tua vida que precisam de reconstrução.
Mas talvez o seu medo seja exatamente frases do tipo: e aquela pessoa, aquela pessoa lá, depois do que ela fez, nunca mais vai ser a mesma. Tomara que você nunca mais seja o mesmo, que você seja alguém diferente, que está para acontecer, que está para nascer. Ser o mesmo, que tédio. Esse pessoal que fala: não, eu não mudo, que chato, deve ser muito chato ser você. Não, aquele lá nunca mais vai ser o mesmo, graças a Deus, ele não vai mais ser o mesmo. Ele agora é uma nova pessoa, e ele tem uma ferida que cicatrizou e que vai lembrar para ele algumas histórias tristes, e aquele erro ali vai ser difícil dele cometer de novo, porque já tem uma lembrança, já tem uma memória, já tem uma história mostrando para ele: não entre por esses caminhos, porque isso aí gera dor. Tome outros caminhos, tome novos rumos, lembrando que Deus está interessado que a sua história seja sempre bonita. Ou seja, você pode atravessar a vida assim, com o coração gotejando, com a vida indo embora. Você pode passar a vida tapando as suas feridas de uma maneira plástica, visual. Pode, é uma opção. Eu acredito na liberdade humana escancarada, eu preciso admitir que é uma opção. Mas você também pode se entregar nas mãos de Deus e dizer: Deus, eu sou barro. Eu sou como esse vaso que vira e mexe quebra. Eu tenho aqui essas rachaduras. E eu quero refazer a história da minha vida de mãos dadas com o Senhor. Eu quero me reconstruir como mulher, eu quero me reconstruir como homem, como jovem, eu quero me reconstruir como avô, eu quero reconstruir a minha vida, sabendo que tudo aquilo que fiz não será apagado, mas tudo aquilo que fiz pode ser consertado. Como? Alterando o passado? Não, o passado não se altera. Cicatrizes não se apagam, mas elas podem entrar para a nossa história de vida de uma nova maneira. Esse aqui foi um erro muito grande que eu cometi, eu não vou esquecer. Mas a partir desse erro, eu passei a ser uma nova pessoa. Uma pessoa íntegra, que tem coragem de olhar para dentro de si. E mais, tem coragem de entregar o coração nas mãos de Deus. E mesmo que o processo seja dolorido, longo, ele é um processo que cura. Fique em pé, eu quero orar com você.